Bom, vamos lá, pessoal. Para todos que me conhecem e quem não me conhece, eu sou Danilo Nascimento, sou especialista técnico em Microsoft 365, focado em soluções Microsoft, esse universo aí da Microsoft. Estou há quase 9 anos trabalhando com isso, venho aí trazendo bastante experiência e hoje venho falar de um recurso Microsoft e, cara, sinceramente, eu gosto muito, mas é uma solução extremamente sensível. Porque a gente pensa assim, numa, numa consolidação de várias questões. Pô, quando a gente pensa num vazamento de informação, a gente sempre pensa, pô, eu fui atacado e o hacker levou os meus dados. Mas, porém, entre tantos, quem nunca viveu aqui uma situação que hoje eu trato como extremamente comum, de um funcionário sair da empresa, ele pegar ali todos os dados que tem no notebook e exportar para um HD, mandar para o WhatsApp. Isso também é uma exfiltração de dados e muitas das vezes se torna um incidente crítico, porque é um usuário legítimo executando uma ação fora do padrão. Ele remove os dados da companhia. Eu costumo sempre dizer isso em todos os workshops que eu apresento para todos os clientes que eu falo dessa solução, que quando eu estou fazendo parte da companhia, hoje eu, Danilo CloudStart, faço parte aqui da CloudStart há exatamente 1 ano. Todos os dados materiais live que eu apresentei são de direitos da CloudStart. Eu já não tenho direito mais a esse material. É meu intelecto, mas é meu intelecto que eu estou utilizando para a CloudStart. Então são todos dados da CloudStart. Eu não tenho mais direito de pegar e remover esses dados da companhia, porque eu criei para a companhia, tenho o logo da companhia, foi compartilhado com o cliente, eu estou compartilhando esse conhecimento aqui com vocês, então isso é em nome da CloudStart. São dados da CloudStart. Então a gente tem quando um usuário consegue remover os dados da companhia ali por meio de um pendrive, por meio de envio por e-mail, uma questão maliciosa, uma questão que compromete a questão de vazamento de informação, porque possivelmente ele está levando não somente os dados que ele criou, mas o intelecto corporativo que existe ali dentro da companhia. E não só isso, às vezes ele está fazendo exfiltração, pô, ele pega e entende. Esses dados aqui podem me ajudar futuramente ali numa outra oportunidade ou lista de clientes, como eu já presenciei isso daí acontecendo, que acaba levando ali e isso traz um impacto para a companhia. Pô, imagina no setor de vendas, eu pegar uma lista de clientes da CloudStart e levar para fora e falar, pô, são clientes que eu sei que são Microsoft, vou levar ali porque eu vou para uma outra empresa e acabo quebrando ali uma questão de sigilo, uma questão de comprometimento organizacional muito complexa, tá? E essa ferramenta ela vem muito nesse sentido, de não olhar um evento isoladamente, mas olhar um comportamento ao longo do tempo, um padrão. Então ele cruza atividades de arquivo, atividades de e-mail, atividades do endpoint, quando você tem o gerenciamento do endpoint ali, quando você tem um Defender embarcado no endpoint, pega suas políticas de DLP, a identidade do usuário, literalmente, e hoje, principalmente, a questão do uso da IA. Vou contar aqui um relato até antes de iniciar aqui todo esse compartilhamento de conteúdo, um relato que, tipo, eu vi acontecendo e eu falei, cara, como a pessoa pensou nisso? E a gente tem que sempre pensar da forma mais maliciosa possível, né? Quando a gente fala de vazamento de informação. É, a IA tá aí para todo mundo. Cara, todo mundo consegue utilizar a IA, consegue fazer o uso da IA, e a IA ela pode ser feita de ambos aspectos. E algo que a Microsoft ela vem pregando muito, e isso eu levo muito no conceito, principalmente quando a gente fala de segurança da informação, é a questão da responsabilidade.
do uso da IA. Eu, aplicando um workshop referente a essa ferramenta exclusivamente, dentro de uma organização, a gente passou pelas etapas ali, a gente colocou somente modelo de auditoria. Não colocou nada para ter nenhum impacto, até porque causar impacto dentro de uma organização, que é algo que vocês estão testando, é muito crítico. Mas coloquei ali para identificação de algumas coisas, a gente acabou pegando uma ação extremamente maliciosa no uso da IA. O usuário abriu ali uma IA terceira via navegador e ele viu que tinha a possibilidade de colocar arquivos ali para fazer resumos de 170 páginas, 200 páginas, 300 páginas de arquivo. Eu não estou falando aqui no sentido de retroalimentação da IA, mas utilizando a IA ali com a sua conta gratuita, com seu acesso pessoal, o usuário viu a oportunidade de exfiltrar dados de forma sigilosa. A empresa ela tinha entregado o notebook para o colaborador, era bloqueado Bluetooth, bloqueado USB, totalmente ali numa redoma aquele dispositivo, veio a IA, e a IA possibilitando a indexação de arquivos ali para fazer resumos. O usuário começou a colocar arquivos corporativos ali e ele não interagia com a IA, ele só colocava o arquivo. Ação que, se ele acessa o seu dispositivo pessoal, ele tinha acesso a todas as informações e conseguia fazer o download. Então, olha só, a gente tem ali um novo meio malicioso desfiltrar dados dentro das companhias. A gente já não pode mais pensar em somente olhar as atividades que existe ali dentro do endpoint, USB, Bluetooth, compartilhamento direto, bloquear nos navegadores o OneDrive, mas também fazer a questão do gerenciamento da atividade do uso que os usuários estão tendo com a IA. Então aqui a gente entra na questão de responsabilidade do uso da IA, que compromete também algumas questões, tá? Isso daqui eu só dei mais ou menos um panorama de cenários, onde a gente começa a abordar aqui dentro dessa ferramenta como que eu posso fazer uma auditoria e até evitar que esse tipo de comportamento continue dentro da minha organização. Se tem algum comportamento desse tipo, que eu consiga bloquear antes de ser totalmente efetivo pelo usuário, né? Por isso que eu falo que é uma ferramenta que eu gosto muito de falar, mas é totalmente sensível, tá? O primeiro passo que a gente tem que pensar nessa ferramenta é as configurações diretas dos conectores. Ela não trabalha sozinha, tá? Como ela é uma ferramenta que ela é baseada em dados, em configurações, ela precisa que você coloque algumas coisas ali justamente para começar a funcionar. Auditoria ativa, se eu quero buscar algo diretamente de uma atividade de endpoint, eu tenho que colocar o Defender for Endpoint no dispositivo e não só isso, habilitar o recurso para dentro do Purview. Para isso eu faço o quê? Eu abro aqui nessa engrenagemzinha no canto da tela. Aqui são configurações de ferramentas, tá? Não sei se vocês já abriram isso, já é acho que a segunda ou terceira live que eu faço referente ao Purview. E sempre abre isso daqui, tá? Aqui você tem, basicamente, não só configurações como tem aqui. Aqui são algumas configurações que você tem da ferramenta. Aqui tem configuração de solução. A Microsoft começou a trazer algumas visibilidades para cá de configuração da solução. Antes não tinha. Não sei se o rollout da Microsoft terminou de trazer essa configuração de solução para cá. Mas se não aparece aqui para você, abra essas engrenagens aqui no canto direito da sua tela e aqui você tem configuração de solução, tá? Por exemplo, aqui não aparece do OCR, do reconhecimento óptico. Aqui você já tem, você consegue configurar. Então, abra sempre aqui para trazer uma configuração da solução. Quando eu falo configuração da solução, na parte de gerenciamento de risco interno, ela abre
conjunto de configurações aqui inteira, tá? A parte de análise, mostrar insights diretamente de usuários, ativos físicos prioritários, isso daqui é importante justamente pelo fato de ter algumas salas de servidor, prioridade dentro da organização, IDs ativos, políticas relacionadas a esse tipo, eu posso colocar alguns ativos diretamente aqui. Aqui é tenant de teste, então não tenho muitas informações aqui, mas isso daqui é extremamente importante de você habilitar, tá? Que é o compartilhamento, onde eu pego o gerenciamento de risco, que ele consegue examinar os detalhes de risco do usuário com as soluções de DLP, conformidade de comunicação e o Defender. Justamente porque ele começa a buscar as atividades correlacionadas aqui dessas ferramentas e trazer algo consolidado aqui para mim dentro do gerenciamento de risco interno. Então ele começa a puxar e detalhar o risco de acordo com as políticas que eu tenho dentro do DLP, de acordo com o meio de comunicação e o jeito que o usuário se comporta ali no Teams, por e-mail, e também pelo ativo do Defender, que consegue controlar o meu dispositivo. Então, as ações que estão ali dentro do Defender começam a ter uma detecção, fazendo um risco ali e começando a analisar o comportamento do usuário e os níveis de risco que ele pode trazer. Junto disso, isso daqui sempre está habilitado, deixar ativado aqui é teste, então ele não puxa, salva aqui, bonitinho. Detecções inteligentes, eu posso detectar alguns comportamentos de atividades, níveis de evento, volumes de alerta, status do Defender. Status do Defender aqui ele está inativado, justamente porque eu não tenho implantado dentro do ambiente, tá? É um tenant novo, terminou meus 90 dias de teste ali, eu tive que subir um novo aqui, então não consegui implantar ali o Defender ali, mas aqui eu consigo ver tudo que também está ali baseado em detecções diretamente de violação de segurança pelo Defender. Eu cruzo para trazer essas informações para dentro do Purview também. Fluxos de Power Automate, grupos de detecção, palavras-chave, usuários prioritários. Se eu tenho dentro da minha companhia alguns usuários que são prioritários, por exemplo, time de RH, que eu sei que trabalha com dados sensíveis perantes LGPD, então, pessoal ali, direto RG, CPF, isso e aquilo, time do financeiro ali com questões de cartão de crédito, contas, cara, esse tipo de pessoa eu posso colocar aqui e ter uma prioridade dentro da minha organização. São pessoas que eu tenho prioridade quando se passa alguma política de gerenciamento de risco. E tudo também eu tenho que ter os meus indicadores de política, tá? Indicadores de política, eu vou criar uma política daqui a pouco com vocês e mostrar um pouquinho referente a isso daqui, mas os indicadores, eles são as triggers do que vai ter de ação que o usuário vai executar, que eu vou analisar o comportamento. Por exemplo, dentro do Office 365, baixar conteúdo do SharePoint. Aqui entra vários cenários: remover rótulos de confidencialidade, acesso a arquivos confidenciais ou de prioridade do SharePoint ali, eliminação de arquivos do SharePoint de forma massiva, eliminação de arquivos de primeiro e segundo estágio de lixeira do SharePoint. Lixeira do SharePoint, para quem não conhece, tem o seu primeiro estágio e tem o seu segundo estágio. A partir de quando o segundo estágio, normalmente, quem tem acesso é só o administrador. Se você elimina aquele arquivo que está lá na lixeira de segundo estágio e não tem uma política de retenção, cara, você eliminou o rastro de dados que existia ali dentro. Eu só tenho só o log daquela atividade, não tenho o arquivo diretamente para acesso. Eliminação diretamente adicionar usuários de fora da organização para dentro de uma equipe do Teams, dependendo do nível, pode causar um conflito de interesse, usuários de outra organização, concorrentes, compartilhar link com pessoas fora da organização por meio de canal privado do Teams, de um chat do Teams. São indicadores, são triggers, são atividades. São tudo que um usuário... Isso daqui também é interessante vocês verem. Eu até cortei aqui direto. É tudo ação
e atividade que um usuário pode executar dentro do 365, tá? Então, tipo, hoje, dentro do ambiente 365, qualquer licença que o usuário contratar, desde um business até um E5, cara, isso daqui é tudo uma ação que o usuário consegue executar no seu 365, tá? Então ele consegue fazer tudo isso daqui. Isso daqui é até bom vocês terem uma visibilidade, abrirem ali, se vocês têm o licenciamento do E5 ou Purview Suite, ele já abre esse carinha aqui para você, do gerenciamento de risco interno, darem uma olhada nesses indicadores de política, porque são ações que os usuários podem executar. E a partir deles, você começa a analisar o comportamento do usuário. Indicadores do dispositivos, aqui eu tenho que ter dispositivo integrado para mim ter criação ou cópia de arquivo diretamente no USB. Então, se eu pego um arquivo da minha área de trabalho e jogo para um USB, eu consigo analisar. Navegador, arquivo que eu posso estar pegando da minha área de trabalho, que está sincronizada com o OneDrive, está dentro do meu dispositivo protegido ali com o Defender, eu pego e arrasto ela para o navegador, eu posso analisar o tipo de arquivo, a ação que está sendo executada, copiar e colar conteúdo confidencial para alguma área de transferência, imprimir um arquivo, normalmente às vezes tem até alguns ataques que eu estava fazendo algumas correlações e estudando ali novas tendências de ataque, cara, tem gente mascarando impressora para fazer esporte de um USB via rede, cara. Coisa extremamente de engenharia recente. Navegadores de baixo conteúdo de sites de terceiros, renomeação de dispositivo, cara, isso daqui são possibilidades do que os usuários podem fazer dentro do seu ambiente. E tem agora alguns voltados para IA. Experiência com IA, experiências com IA terceiras. Aqui, a terceira, a gente sempre pensa que eu tenho que ter o armazenamento desses dados, os logs desses indicadores, então eu preciso vincular algumas contas, uma conta do Azure para ter um PS e o Go ali, gerenciar e guardar esse armazenamento. Aplicativos de IA diretamente, que são instalados diretamente ali no desktop, então consigo gerenciar isso, solicitação de risco, então eu crio ali uma análise. Aqui também é legal, porque ele pode ser utilizado o Defender for Cloud Apps para analisar aplicativos que tenham comprometimento. Aqui tem uma visão prévia da Microsoft, mas detectar quando uma política de conformidade identifica um prompt e a resposta classificada para IA diretamente. Isso daqui não é a experiência do Copilot, que é enviar e responder ali, questão confidencial, mas aqui é para todo e qualquer tipo de IA que esteja vinculada ao Azure, tá? Então, se eu vinculei aqui um conteúdo de segurança de IA dentro do Azure, ele traz aqui tanto a inserção quanto o recebimento de resposta desses aplicativos, tá? Isso cabe muito no cenário de agentes. Indicadores de política de DLP, então detectar questão de política. Eu posso adicionar uma política específica de DLP para dentro desse meu cenário, para ter uma análise precisa daquela política específica. Isso entra muito no contexto de LGPD, tá, pessoal? Então, eu posso colocar uma política que seja uma política de risco e analisar o comportamento dos usuários perante aquela política. Então, não tenho só os alertas ali do DLP, mas aqui eu tenho a menção de atividade do usuário com a minha política, tá? Então, tenho todo um contexto. Teams, eu posso fazer o gerenciamento de risco voltado para o Teams. Período de tempo da política, ele tem aqui sua janela de ativação, sua janela de atividade anterior. Então, isso daqui é importante vocês saberem que é somente no máximo 90 dias que ele tem uma detecção ativa ali acionada pelos usuários. Após 90 dias, cara, você tem que fazer uma auditoria, tem que fazer uma descoberta eletrônica, mas normalmente quando é algo crítico, cara, imediatamente já tem ali
alguma coisa sendo sanada, sendo voltada para isso daqui, tá? Personalização de alerta, então posso gerenciar aí as privacidades. Então posso colocar aqui versões de nomes, entendendo com a privacidade e importância que tem dentro de cada, particularmente de cada usuário, tá? Tranquilo? Então aqui a gente tem sempre uma visão de que, principalmente esses conectores, o RM ele não consegue correlacionar o comportamento. E eu posso jogar esse comportamento aqui, expurgar para dentro do CIEM. Então, eu pego todo esse análise que tem aqui e jogo para dentro do CIEM para fazer ali uma tratativa via SOC também. São algumas soluções da Microsoft aqui de Purview que consegue fazer isso, que é o DLP, o Information Protection, e tem também o gerenciamento de risco interno, que são as ferramentas que tratam ali diretamente questões de vazamento de informação, roubo de dados, expurgo de dados, entre outras questões. Aqui eu posso colocar diretamente para ter toda a inserção desses dados aqui direto ali para o Sentinel, para fazer toda uma tratativa, ter os alertas gerenciados pelo SOC, não somente pela ferramenta. Tá? Bom, passando aqui para as políticas, ponto focal da solução, o gerenciamento de risco interno, ele tem algumas políticas que você pode utilizar como templates prontos da Microsoft para vazamento de informação, roubo de dados a partir do 365, de usuário que está saindo da organização, para você ver como que é algo extremamente comum. Eu acredito que nenhuma organização não tenha passado por algo desse tipo, mas tem até aqui na própria Microsoft uma política voltada para esse tipo de ação. Proteção de ativos críticos, vazamento de e-mail e aqui o novo, o uso arriscado de IA. Mas além disso, eu posso personalizar minha política de acordo com aquilo que eu tenha dentro da minha organização, segmentado. E aqui eu tenho modelos de política para cada ação, para cada tipo, para cada comportamento específico. Então tem o roubo de dados. O roubo de dados é um único comportamento, cara. Se a pessoa quer roubar o dado, é um único jeito que ele vai conseguir fazer. Aqui para roubo de dados tem alguns pré-requisitos. Eu posso conectar os dados do meu RH, tem alguns conectores de RH que conseguem ser vinculados com o Purview e trazer os períodos de data de demissão, término de contrato para dentro do Purview e aqui analisar o comportamento, pô, se está fregado lá dentro do meu sistema de RH, que o usuário saiu dia 24 e mesmo assim ele fez uma exportação no mesmo dia 24, eu consigo analisar o comportamento ali também. Ou a própria política já faz o impeditivo. Dispositivo integrado, então você vê que ele sempre vai trazer essa questão do dispositivo integrado como algo opcional, algo que vai trazer as atividades do dispositivo. Isso é muito em contexto das empresas que entregam dispositivos para os usuários utilizar, então você tem total gerenciamento ali do dispositivo. Conector físico de identidade, atribuir e importar períodos de eventos de acesso local prioritários, então conector para isso. Conector para aplicativos em nuvem, Dropbox, Google Drive, o Defender consegue gerir os sinais de atividades dos usuários com isso. Então, se vocês utilizam aplicativos terceiros para armazenamento, cara, conecta dentro do Purview, o Purview começa a ter a integração do Defender para trazer essas atividades para dentro desse comportamento, para analisar o comportamento do usuário, se é algo normal ou não. Eu vou entrar nessa parte de normalidade de atividades dos usuários. E aqui ele começa a disparar. O que ele faz? Disparo de evento, o conector do RH importa a data de rescisão, data de demissão para cada usuário e as contas excluídas do Entra. Se eu bloqueei uma conta ali do Entra e tem uma atividade, eu consigo correlacionar aqui. E as atividades detectadas, download do SharePoint, impressão de arquivos, que é aquele caso do usuário tentar jogar para uma impressora e acabar salvando como PDF, e cópias de dados para serviço de armazenamentos em nuvem. Eu posso mudar
Isso de acordo com o que eu tenha ativados de triggers de evento também, tá, pessoal? Aqui eu tenho modelos para vazamento de dados, por conta de um usuário em risco, por conta de usuários prioritários, como eu posso ter registrado lá usuários prioritários ali, eu posso colocar uma política voltada para vazamento de dados naquela conta. Vazamento de dados entra tanto na questão de atividade do próprio usuário, quanto também de uma identidade que tenha sido vazada, tá? Então ele consegue correlacionar. Então, vamos supor, aqui um exemplo que eu posso dar de acontecimento com vazamento de dados de usuário prioritário. Tive um ataque de brute force aqui dentro da companhia. Houve uma movimentação lateral e encontrou um usuário que era do RH. Cara, eu coloquei esse usuário numa conta prioritária, lá na minha caixinha de usuários prioritários. Na hora que esse usuário tiver com qualquer comportamento fora do comum, o comum que eu falo são aquelas atividades de 30 dias do bloco, de 30 dias de atividade daquele usuário. O usuário ali normalmente entra de manhã, 9 horas da manhã, faz download de 5 arquivos, sobe 10 no SharePoint, mas normalmente não passa disso. De um dia para a noite, o usuário ali da conta prioritária baixou 50 dados do SharePoint e não subiu mais nada. Cara, algo tem errado ali. Pode ser por uma movimentação lateral silenciosa. Então ali ele trata ali o vazamento daquela informação daquele usuário prioritário. Uso arriscado de IA. O uso arriscado de IA é todo comportamento que o usuário tem para o uso da IA. Existe uma extensão do Purview, caso vocês não conheçam, que ela tem o vínculo com alguns navegadores. Vínculos com o Edge, que é nativo Microsoft, então você tem ali o Microsoft Insider para instalar diretamente no navegador do Edge. Ele mudou o nome, tá? Porque era o navegador Purview. Ele está agora como navegador Insider dentro do navegador. Então você pode fazer o download dessa extensão e você pode colocar até por meio de política do Intune, tá? O Intune entrega essa extensão aqui do Purview no Edge de forma política, silenciosa. Você só aplica ali e ele começa a rodar. E tem também para a extensão do Purview para o Chrome. Aí você tem que instalar diretamente ali no dispositivo. Pode ser também entrega por meio de política no Intune, mas de forma personalizada. Tá? Aí tem que personalizar a política ali para entregar essa extensão. Mas tem aqui toda uma parte de configuração. Caso vocês queiram, já mando aqui para vocês. Eu posso mandar depois junto numa documentação geral tudo isso daqui para vocês, tá? Pelo menos um indicador de navegador selecionado, uma ação. A gente tem, vocês viram ali os indicadores de atividade, quando a gente tem as configurações de risco aqui, voltado para indicadores, eu tenho aqui os navegadores. Eu tenho que ter pelo menos um desses aqui acionados. Vou até colocar mais próximo, que eu acho que ele está cinza. Se puderem me confirmar que vocês estão conseguindo visualizar aqui o de cinza, fica ótimo para mim também. Só boa. Muito obrigado, Joano, Diogo. Um desses indicadores de navegador tem que estar selecionado para essa política do uso para IA, tá? Então, eu tenho, como para qualquer tipo de inteligência artificial que seja utilizada nos navegadores, tanto do Edge quanto no Chrome, eu tenho que ter obrigatoriamente um desses carinhas aqui ativo, tá? Então, se ele navegou por um site de pirataria, navegou pelo site de IA generativa, que aí eu tenho aqui essa trigger, essa possibilidade, navegou para não permitido, site de violência, pornografia, software indevido, que aí entra aqueles softwares pirata que o
pessoal gosta de fazer o download ali. Jogos de azar, sites de culto, site de ódio, intolerância, atividade criminal. Cara, tem várias coisas aqui. Site de phishing. Eu posso utilizar para site de phishing também, a questão do gerenciamento de risco. Então, tem várias possibilidades aqui que eu posso utilizar como trigger, tá? Então, cenários aqui não falta aqui para a gente utilizar. E os disparos de eventos, o usuário combina uma política de conformidade de comunicação, detecta conteúdo impróprio na mensagem, ele começa a disparar. Isso daqui é o que dispara essa política. Então, uma conta de usuário excluída do Entra ID faz um acesso direto. Cara, uma conta foi excluída. Como é que ele faz acesso? Algo de errado não está certo. Ele vai começar a disparar aqui, trazendo os insights para você. O usuário navega para um site que corresponde a indicadores posteriores, que é aqueles indicadores que a gente viu. O usuário executa um conteúdo possível arriscado num Copilot, ou numa IA Enterprise, ou numa web de IA free, o que ele está utilizando ali sua conta pessoal. E qualquer atividade detectadas inclui um prompt de risco inserido no Copilot, uma resposta confidencial recebida do Copilot. O Copilot mandou uma resposta que é confidencial, ele dispara esse alerta, ou navegar para sites de IA generativa, ele tem essa detecção diretamente. Pô, bloqueei o ChatGPT na empresa, ninguém pode acessar. Por alguma questão específica, o usuário conseguiu acessar por algum meio. Ninguém sabe por onde, por algum site que utiliza o ChatGPT ali mascarado, utiliza o ChatGPT como um serviço ali de um site, ele vai acionar aqui para mim e vai mostrar que teve essa atividade. Violação de segurança. Violação de segurança, ele sempre vai bater o Defender, porque o Defender é quem faz todo o gerenciamento de políticas de segurança que eu tenho na organização, e ele começa a conflitar com as políticas que eu tenho também dentro do Purview, tá? Então, eu tenho ali uma junção, uma engrenagem Microsoft funcionando entre as duas soluções de forma perfeita, onde ele correlaciona os alertas do Defender com as políticas que eu tenho do Purview, e eu consigo gerir um risco prioritário daquele usuário numa instalação de um malware, que são aqui são ações devidas do usuário, tá? Eu não estou falando aqui de uma questão de atividade de ferramentas terceiras, de um ataque cibernético, mas aqui eu falo diretamente de ações do usuário, tá? Então, desativar um recurso de segurança, tá certo que o próprio Defender faz isso, mas ele consegue correlacionar aqui e gerar um risco interno daquele usuário, criar prioridades de risco, tá? Para dentro da organização. Navegar para sites envolvidos com malwares, phishing, sites que vão denegrir a companhia de algum modo, processo de desligamento, então tem questões do próprio usuário ali tentar colocar algo malicioso no dispositivo, nível perfil de risco de segurança que o usuário tem, perfil prioritário, que aí entra aquele grupo prioritário que é obrigatório estar nessa política também, e outros. Uso indevido de registro de integridade, isso daqui é novo da Microsoft, não é algo velho, acho que tem uns 7 meses mais ou menos esse modelo. Isso daqui ele vem muito para atender a IPA, tá? Que é uma regulamentação muito forte nos Estados Unidos com dados de assistência médica. Então aqui é uma política que ela é voltada ali para o IPA. E aí vem registro de saúde, registro de membros de convênio, entre outras possibilidades. A Microsoft está trazendo também, junto com o risco arriscado de IA, que ela já está consolidada, mas em versão prévia, o risco de navegador. Tá? E aqui o risco de navegador é para todo tipo de site e todo tipo de possibilidade de site, atividade criminosa, ódio, tolerância, pornografia ou nudez que os usuários vão utilizar no dispositivo pessoal. Tá?
Então, se tem algum usuário utilizando o dispositivo pessoal para esse tipo de finalidade, ele consegue disparar um evento referente a isso. Precisa ali dos seus pré-reqs, que é o dispositivo integrado, que ele vai fazer busca de atividades também pelo Defender, é o agente do Defender que vai trazer esses insights, essas triggers para cá. O Purview instalado diretamente nos navegadores e pelo menos um dos indicadores ali do navegador sendo instalado, sendo ativo diretamente. Tá? Então, aqui a gente tem toda uma vertente de possibilidades de cenários e eu posso criar uma política para cada cenário aqui dentro para que eu não consiga ter um expurgo de várias frentes, né? Alertas de várias possibilidades. Aqui não. Aqui eu tenho tudo correlacionado, tudo de forma certa, tudo de forma clara do que está acontecendo dentro do ambiente, do que está acontecendo de atividades que os usuários possam utilizar e tudo visando a proteção dos meus dados literalmente, tá? Então aqui eu gero um sinal, eu somo o risco do usuário, eu posso gerar um alerta e a partir daqui eu posso aplicar uma política de acesso condicional e bloquear uma identidade do usuário, porque eu sei que a identidade tá violada. E eu vou entrar muito nesse detalhe daqui a pouquinho, tá? Aqui eu coloco o nome de política, teste, coloco para quem que é o escopo, posso colocar para usuários específicos, um escopo adaptável, grupos específicos, eu posso determinar para quem que é aplicada a política, e aqui eu excluo também usuários, da mesma forma que eu posso selecionar usuários e excluo. Decisão de conteúdo prioritário, eu posso priorizar um site do SharePoint, um rótulo de confidencialidade. Aqui eu uso aquela questão do Information Protection, que criei um rótulo confidencial, posso priorizar esse rótulo diretamente, tá? Então, as atividades voltadas para esse rótulo, eu tenho aqui uma prioridade dentro do meu ambiente. Tipos de informações confidenciais, aqui é muito a CITES, RG, CPF, cartão de crédito, endereço físico, várias possibilidades. Tem as extensões de arquivos, eu sei que só o meu CRM aqui que faz exportação via CSV. Qualquer tentativa de exportar esse CSV, eu tenho aqui uma prioridade para saber as atividades sobre isso. Classificadores treináveis, que são ações que a Microsoft determina ali como algumas possibilidades que os usuários possam ter utilizando suas ferramentas, tá? Questão de ódio, com questão de sexualidade, abuso, intolerância religiosa, entre outras possibilidades, tá? Ou não quero priorizar. Pega a política para todo mundo, sem priorização de nada, sem vertente de nada. Beleza. Contas excluídas do Entra ID. Essa é sempre o evento que vai desencadear também uma política atribuída de pontuação de risco de atividade alta, tá? Então, aqui é sempre uma questão voltada para risco elevado. Não é que uma atividade de uma exportação de dados de 500 arquivos do SharePoint não vai gerar um alerta, mas ele vai ser totalmente prioritário, de alto nível, alta escalabilidade, se for uma conta que ela foi excluída do Entra ID. Por quê? Toda vez que você exclui uma conta do Entra ID, a própria Microsoft já coloca um risco alto naquela conta, porque você ainda está mantendo os dados ali. Você só excluiu o acesso de possibilidades ali, mas todos os dados que existia daquele usuário ainda estão dentro do seu ambiente. Então, os dados são colocados ali em gatilho alto, em alta prioridade. A partir de quando tem alguma movimentação daquela identidade específica, aqui ele começa a disparar como se fosse um alerta de bombeiro, porque, é um usuário que ele foi excluído. Como é que ele está acessando alguma coisa ainda? Aqui precisa-se de um mapeamento junto com o TI, porque muitas das vezes o acesso é direcionado para o gestor da pessoa, então pode ser que tenha alguma movimentação ali do próprio gestor em alguns arquivos específicos, tratativas que tinha antiga antes da pessoa sair, mas
tem ali aquela movimentação, mas aqui tem toda uma prioridade nesse quesito diretamente, tá? E aqui é onde eu flego os indicadores que vão ser gerados para alertar sobre qualquer tipo de atividade que o usuário esteja fazendo. As atividades que os usuários vão fazer que vai desencadear alguma coisa aqui, que é os mesmos indicadores que estão aqui. Se eu ativo ele aqui, automaticamente ele vai ativar lá. Você vê que aqui ó, tem algumas caixinhas em azul e outras que não estão selecionadas aqui. Da mesma forma, ele vai aparecer aqui. As caixinhas selecionadas e as que não estão selecionadas. Então, ativo por lá para ele aparecer aqui. Dá para mim ativar por aqui também. Eu posso fazer a escolha de indicadores e ativar por aqui. Tá? Tanto lá quanto aqui o efeito é o mesmo. Tá? Eu posso pegar, salvar aqui os indicadores, ele leva um tempinho, mas é os mesmos indicadores que tiver aqui. Na hora que eu ativo lá, faço um F5 aqui, ele ativa. Ó. Ativei todos. Então, todo e qualquer evento que tiver de 3 indicando o Office, compartilhamento, baixar, rótulo, remoção, acesso indevido, examinação de pasta, eliminação, compartilhamento, cara, tudo eu vou ter uma trigger de atividade aqui. Ativei, eu tenho que colocar as opções de detecção, as opções avançadas para cada trigger que está lá. Então, pô, tá lá feito o download do SharePoint. Baixar para o local as questões do 365 ou exfiltrar, baixar direto para uma área de trabalho. Isso daqui funciona muito para cenários onde você não entregou o dispositivo, é um dispositivo pessoal que o usuário está utilizando, mas ele utiliza ali para meio corporativo. Cara, eu posso colocar essa trigger aqui para saber tudo que ele está baixando do SharePoint para o local. Então, tem um alerta ali. Não somente aquilo que está coberto pela minha política de DLP, que eu já tenho ali uma proteção de dados, mas aquilo que está dentro do SharePoint, eu tenho uma análise também. Fazer upgrade ou remover um rótulo para depois fazer extração. Aqui é tudo mais conteúdo mais sensível, tá? Eu coloquei os indicadores e aqui vem coisas mais avançadas de cada indicador que está lá. Então, aqui tem coisa a mais que eu posso ativar para cada indicadores. Eu preciso dos indicadores ativos para ter as ações aqui que eu possa utilizar, tá? A escolha de tempo limite dos indicadores. Aqui, do tipo limite, tempo, é tipo. Aqui é a quantidade de eventos que precisa ter para ser acionado um alerta, tá? Isso daqui é importante, muito sensível, porque tem os limites fornecidos pela Microsoft. Eu posso colocar meus próprios limites. Quanto mais indicador eu coloco, mais limite eu preciso configurar. Tá? Então, aqui eu tenho, pô, de 10 para 20 eventos por dia geram um alerta de baixa gravidade. Acima de 30, gravidade média, de 30 acima, gravidade alta. Então, aqui é a quantidade de compartilhamento, pessoa fora, pessoa interna. Então, se eu ativei o indicador, eu consigo delimitar a quantidade de eventos para começar a mudar a gravidade da situação, tá? Isso daqui de mudar a gravidade entra num outro quesito que a gente vai entrar aqui, que são os níveis de risco que eu posso gerar dentro do ambiente. Então, configurei tudo certinho, os indicadores, criei a política. Criada a política, eu passo por um escopo voltado para... cliquei aqui errado. Eu passo para um escopo de usuário. Dentro da ferramenta, eu não vou conseguir falar aqui até por questão de tempo, mas quero dar um briefing para vocês de forma rápida. Criei a política aqui, vai gerar o alerta a partir da primeira ação. A política, ela tem
seu tempo para começar a funcionar dentro do ambiente, porque ela precisa replicar ali pelos indicadores do Defender, traçar algumas rotas, então ele começa a dar aqui os usuários de escopo, quantidade de alertas, os alertas que eu confirmo ali como algo positivo ou não, as execuções, ele pode dar falso positivo, cara, normal, como qualquer questão de auditoria que eu faça, ele pode gerar, mas eu tenho aqui uma questão, aqui eu tenho um gerenciamento de todos os alertas, onde eu consigo colocar que é algo positivo, algo não, faço uma triagem padrão aqui desses alertas, o ID, a política, o usuário, destaque, severidade da ação diretamente, que aí entra aquelas triggers que a gente viu ainda há pouco, de gravidade baixa, gravidade média, gravidade alta, então tem a severidade aqui da ação do usuário, consigo filtrar aqui por máxima prioridade, por baixa, então consigo colocar aqui em ordem. Consigo criar casos eletrônicos, isso facilita muito, porque a partir de quando eu tenho um alerta, que eu flego esse alerta aqui, que eu não tenho nenhum, mas ele abre um escopinho aqui para criar um caso eletrônico. Ele criou somente o alerta. Eu crio um caso eletrônico para ter aquela informação consolidada. Então, tenho ali um registro da interação do usuário, tem um registro da comunicação que foi levada, de possibilidades. Porém, entre tudo, se eu tenho um caso eletrônico, eu tenho de voltado à atividade, à ação, à comunicação. Mas e uma atividade de pegar um arquivo aqui de uma pasta da minha área de trabalho e arrastar ela para um armazenamento terceiro? Como é que eu consigo enxergar isso? Aqui entra uma maior sacada dessa ferramenta, tá? Que eu acho que é o maior benefício que existe aqui, que é essa evidência forense. A partir de quando eu tenho já a política gerando alerta, eu tenho ali as triggers ativadas, eu posso ativar esse carinha aqui, a evidência forense. A evidência forense é uma ferramenta de investigação massiva da Microsoft, tá? Por que eu falo que é uma investigação massiva? Ela usa alguns conceitos do Defender ali para fazer captura de tela e ajudar a determinar a ação do usuário. O que é uma ação de usuário, o que é uma ação de um bot que foi instalado ali e está rodando. Vamos supor que o usuário pegou aqui uma pasta da área de trabalho e está arrastando para um armazenamento terceiro, para uma nuvem terceira, para uma IA. Pegou um arquivo aqui, está tentando mudar o rótulo daquele arquivo ali, ele está tentando. É uma atividade. Eu coloquei ali as atividades triggers para acionar essa política. Então, qualquer coisa que acionar política, ele começa a pegar uma captura de tela de tempo, que eu posso decidir de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Quanto mais tempo aqui, mais giga eu tenho de armazenamento, tá? Então, eu vou pegar aqui antes e depois da atividade. Eu tenho aqui uma prova forense. Eu tenho aqui algo que eu posso utilizar de forma jurídica de uma ação do usuário tentando usurpar os dados da companhia. Aqui é algo que eu sempre falo que é muito mais voltado para o time jurídico. Porque aqui eu tenho uma prova contra o usuário. Mas pode ser uma prova também a favor do usuário. Porque aqui eu posso pegar a captura de tela, o usuário ali trabalhando dia a dia normal ali, e tem uma ferramenta por terceira que veio através de um malware, não, por algum raio que caiu, não foi detectado ali pelo Defender, algo novo no mercado, algo extremamente tecnológico que está fazendo usurpação de dados. Um site que ele acessou ali, que tem um bot por trás, roubando os dados que estão abertos junto do navegador. Cara, pode acontecer. E eu tô ali, o usuário está trabalhando normal e ao mesmo tempo foi gerado aquele alerta. Cara, eu tenho aqui uma prova que não foi uma ação do usuário. Foi uma ferramenta terceira. Foi um site que estava fazendo um bot, um malware. Cara, alguma coisa aconteceu ali, mas não foi o próprio usuário. Eu tenho aqui o limite
por dia para cada usuário, limite de cache, modelo offline. Ele vai armazenar ali direto no dispositivo do usuário e na hora que for conectado, ele vai trazer isso daqui para dentro do Purview. O limite que vai ser utilizado do recurso do dispositivo, isso daqui é para mascarar, para o usuário não ver que está acontecendo aquela gravação de tela diretamente no computador dele. Só que eu falei para vocês que aqui ele faz uma gravação de tela. Ele tem tudo isso. Ele tem uma capacidade. Vocês têm, dentro do 365E5 ali, ou dentro do Purview Switch, 20 GB de capacidade forense, sem custo. 20 GB para algumas coisas que vão dar megas de cache. Tá? Então, dá ainda para ser utilizado bem. Bacana. Posso colocar mais? Posso. Você pode colocar mais capacidade aqui, e aí ele entra num custo de PS e o Go. Tá? Ele vai lá para a sua conta do Azure, eu posso conectar a conta do Azure diretamente aqui, dentro do ambiente, tudo certinho. Depois, caso vocês queiram saber como que conecta ali a sua conta do Azure, para ter esse recurso aqui ativo 100%, chamem a gente aqui na CloudTarget, me chamem, que eu posso ajudar vocês. É muito simples, não é nada complexo, mas primeiro ele sempre vem com essa ativação dos 20 GB, tá? Então ele vai ativar os 20 GB e depois eu tenho ali a possibilidade de comprar unidades no centro administrativo do 365. Então tenho capacidades a mais que eu posso comprar e deixar aqui de armazenamento e ficar filtrando isso daqui, essas gravações de tela. Porque uma hora ou outra acontece algo grave, eu preciso ter uma prova ali do usuário executando a ação, eu tenho aqui totalmente, principalmente naquele caso que a gente estava falando ainda há pouco, de uma credencial excluída do Entra. Cara, se for excluída, não tem nem como ter atividade. Se tem, eu tenho uma gravação da tela aqui da identidade do usuário executando a ação. Então, tenho aqui uma prova, uma evidência física e visual de alguma coisa acontecendo. Não é só um log do que aconteceu. Eu tenho algo físico, uma gravação de tela. E tem as proteções adaptáveis. A proteção adaptável ele vai muito no contexto daquele atributo de risco de nível. Tá? São os níveis que eu tenho baseado em políticas de DLP, ou que eu detecto aqui as ações dos usuários ali de acordo com as triggers que eu coloquei, mas eu consigo colocar uma proteção adaptável. Ele vai se adaptar a uma rotina do usuário e vai começar a calcular o risco que aquele usuário tem para dentro do meu ambiente. Para quantas exfiltração ele fez, quantas ele não fez. Então, eu consigo colocar aqui e começar a ter os níveis de classificação do risco desse usuário para minha companhia. E eu posso colocar isso dentro de uma política de acesso condicional lá do Entra. Então, toda vez que eu tenho aqui uma questão voltada a uma proteção adaptável dentro do ambiente do Purview, que eu tenho aqui uma política de DLP ativa, configurar uma proteção adaptável diretamente aqui, tem os riscos atribuídos a alguns usuários diretamente. O risco interno ele vai começar a calcular pela atividade anterior do usuário. Então, eu posso colocar aqui de 7 dias até 30 dias. Eu consigo calibrar aqui todos os dias anteriores e ter ali todos os logs do que ele fez anterior a isso e começar a ter, o usuário ele tem essa rotina aqui. Ele tem uma rotina estabelecida dentro da minha companhia. Ele faz isso. Cara, dentro disso ele não sai da sua normalidade. É sempre isso. Aqui ele é um risco baixo, porque faz pouco download, sobe poucos arquivos, ele tem uma rotina de risco baixo. Qualquer coisa que for gerado fora dessa rotina adaptável que ele tem, ele começa a gerar alerta. E a partir de quando ele gera um alerta, que eu tenho aqui uma política, que eu tenho um recurso de condição baseado com risco interno gerado pelo Purview,
eu posso colocar aqui que tudo que for gerado com nível elevado, eu posso colocar um bloqueio, eu bloqueio a sessão do usuário. Opa, não salvei aqui. Eu bloqueio a sessão do usuário, bloqueio o acesso, porque é uma ação do usuário, é uma atividade. Se eu colocar aqui a política de acesso condicional baseada no risco elevado, o usuário colocar um duplo fator de autenticação, bater o MFA, cara, ele vai bater o MFA, vai continuar a atividade ali 100%. Não vai ter risco nenhum, vai continuar vazando os dados da companhia. Tudo que eu for basear a risco elevado ou moderado, de acordo com a política que vocês queiram, com o nível, nicho de usuário que vocês queiram, eu posso selecionar a política de acesso condicional aqui para usuário. Então, cara, esses usuários que são críticos, cara, tá de moderado para alto. O risco dele lá dentro do purview, baseado nas atividades dele. Cara, bloqueia o acesso. Porque é algo que você já tem mapeado que pode ser um vazamento de informação drástico na sua companhia. Cara, bloqueia o acesso, porque se eu colocar um duplo fator de autenticação, ele vai continuar a atividade ali normal. Então, eu coloco para bloquear. Evito qualquer tipo de vazamento de informação, tá? Então, aqui são ações que você pode gerar do seu dia a dia utilizando essa ferramenta para evitar qualquer tipo de trigger. Se eu não colocar uma ação voltada ali para o acesso condicional, aqui é uma ferramenta que ele só vai me trazer visibilidade do meu ambiente. Ele não bloqueia acesso, a não ser que eu coloque dentro do meu acesso condicional. Tá? Isso é muito importante. Então, eu tenho esse licenciamento, eu tenho E5, eu tenho a possibilidade de usar essa ferramenta, usem. Só para gerar alerta, para vocês terem insight do que está acontecendo hoje na sua companhia. Então, deixa esse apelo final aqui para vocês. Usem a ferramenta de alguma forma. Usem aqui da melhor forma possível, tá? Desculpem acabar o tempo aqui da agenda. Sei que tem algumas perguntas aqui que foram encaminhadas. Tratarei diretamente com vocês, em particular, mandarei e-mail para vocês diretamente, tá? Então, não se preocupem se eu não respondi nenhuma pergunta aqui. Desculpem por acelerar o tempo aqui, passar um pouco do tempo de vocês. Espero que tenha sido um conteúdo que traga benefício para o dia a dia de vocês, que vocês façam uso da ferramenta para que tenham esse benefício dessa ferramenta aqui no dia a dia da companhia. E não deixem também de acessar esse QR Code que eu estou deixando aqui na tela para vocês, tá? É uma pesquisa simples, mas é que traz muito valor aqui para dentro da Cloud Target, para meu conteúdo, para o meu dia a dia. Então, façam aqui a leitura desse QR Code, respondam ele, por favor. E caso vocês queiram mais informações, só entrar em contato aqui conosco. Fico aqui totalmente à disposição. Espero que tenha sido totalmente proveitoso essa 1 hora. Forte abraço e até a próxima agenda da Defender Calls, tá? Até mais, pessoal.